Deixa eu ver uma coisa aqui. Bom. Tudo certinho. Bom, pessoal, vamos lá, 9 horas, vamos começar exatamente no nosso horário. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindos. Oi, Aldinha, tudo bem, querida? Obrigado pelo material, foi ótimo, me ajudou muito. Bom, pessoal, olha só, muito bem-vindos, obrigado a vocês todos que estão aqui junto comigo. Tem um monte de outras coisas que vocês poderiam estar fazendo agora e resolveram aceitar esse desafio junto comigo. O desafio do conhecimento, o desafio da leitura. Eu estava na fábrica semana passada, eu acho que foi semana passada, né? E eu estava pensando um pouco, falei, como é que eu posso sair do campo das percepções e partir para a ação? Porque eu acredito de verdade que a leitura é um dos grandes pilares do desenvolvimento humano. E não tem jeito, você não vai ter sucesso se você não desenvolver como homem e como mulher. Tá? Não tem o que fazer. Primeiro, só vai caber no seu bolso, vamos colocar aqui, eu estou batendo no meu bolso, só vai caber no seu bolso aquilo que couber na sua mente. Então, para você fazer sucesso, você precisa necessariamente ser um homem melhor, uma mulher melhor. E a leitura é um dos grandes veículos, uma das grandes ferramentas para isso. Eu estava falando sobre isso e falei, como é que eu posso chamar a minha galera? Como é que eu posso chamar a família Rinodê, a galera que está aí, que está focada, que está a fim de fazer esse negócio, os empreendedores, que não é só a galera da Rinodê que está me seguindo, o empreendedor que eu falo é aquele cara que quer gerar valor, que quer empreender, que quer realmente buscar algo diferente. Como é que eu posso partir para algo prático? Aí eu estava pensando e me ocorreu, eu falei, vou lançar um desafio do conhecimento. Vou pegar alguns livros, eu vim aqui na minha biblioteca pessoal, peguei alguns livros assim muito rápido, separei 4 deles, entendeu? E levei para a galera escolher qual era aqueles que a gente ia ler junto. Minha mãe está na sala, Dona Adelaide, seja muito bem-vinda, que honra receber a senhora aqui. Muito, benção a minha mãe, tudo bem? Deixa eu falar, então separei, será que eu lembro? Todo sucesso não ocorre por não. Qual que foi que eu separei, gente? 7 hábitos de pessoas altamente eficazes. Como fazer amigo, influenciar pessoas. Tá faltando um. Segredo da mente milionária. E o outro, eu não lembro. Separei e acabou que a galera, vocês escolheram pra gente ler os segredos da mente milionária. E de verdade eu tô adorando. Eu já li o livro inteiro, tá bom, gente? Eu já li o livro inteiro. Eu já reli o livro. Acho que é a terceira vez que eu leio esse livro. Essa foi a terceira vez. E eu garanto para você que foi a vez mais incrível. Eu tô confirmando muitas coisas daquilo que eu acredito no livro. Eu tô, por incrível que pareça, eu tô vendo coisas novas. E para mim é muito claro isso, do Napoleão Hill, verdade. Eu tô vendo coisas novas. Você fala assim, mas como é que, Sandro, você está vendo coisas novas se é a terceira vez que você lê? E isso para mim me confirma um conceito. Me confirma um conceito que a nossa mente ela está em evolução todos os dias. Sabe? Então eu estou hoje com a mente muito mais preparada do que eu estava quando eu li esse livro. Gente, acho que é a primeira vez que eu li esse livro, sei lá, final dos anos 90, então faz muito tempo. Faz 20 anos que eu li esse livro pela primeira vez. Então a minha mente hoje é uma mente muito mais preparada. Sabe aquela história? É mais ou menos o seguinte, se você fosse plantar uma semente num solo que está arado, num solo que está muito mais fértil. Então eu tenho visto muita coisa legal nesse livro e eu quero pegar e dividir isso aqui com vocês. Mas antes eu quero trazer um cara incrível, um super empreendedor, o cara que tem uma visão de negócio muito acima da média, o cara que construiu através do marketing multinível, através de empreender no marketing multinível, empreendendo aqui no marketing multinível da Rinodê, ele construiu uma organização enorme, um negócio que movimenta milhões de reais aqui no Brasil. Depois ele vai falar um pouco dos números do negócio dele, só que ele construiu com uma coisa muito especial. Ele construiu morando nos Estados Unidos, ou seja, de lá dos Estados Unidos ele construiu um grupo, uma equipe enorme aqui no Brasil, uma galera incrível que está desenvolvendo esse trabalho, tem transformado a vida de milhares de pessoas
na equipe dele. E é um cara que eu tenho uma admiração incrível, porque eu e ele a gente fica falando, nós os dois gostamos muito de leitura, e ele me provoca, e ele provoca nos grupos de WhatsApp. E foi lendo um texto dele que eu tomei essa iniciativa. Falei, pô, Jupiara tá me provocando e eu não tô fazendo nada. Eu falei, então eu vou partir para ação. Eu vou conversar um pouco, eu vou fazer alguma coisa sobre isso. Então nada mais justo do que eu trazer esse cara para bater um papo junto com a gente, para pegar e conversar um pouco sobre as percepções dele, sobre o que é desenvolvimento, as percepções dele sobre educação, como é que ele acredita que um homem ou uma mulher de sucesso ela é construída, porque o sucesso é uma construção. Então eu vou convidar aqui, deixa eu convidar aqui esse cara incrível, deixa eu ver se eu consigo aqui mexer, opa, aqui ó, esse cara Menezes, o meu amigo Imperial Elite do grupo Rinodê, vai entrar com a gente aqui e vai bater o papo. Exatamente, o meu irmãozinho Jupiara! Obrigado, Sandro. Tudo bem, cara? Você me ouve, irmão? Tô ouvindo bem, tá ouvindo maravilhosamente, tá tudo certo. Tá tudo certo. Que legal, cara, que legal. Pessoal, o Jupiara ele tem uma conferência com o time dele às 10 horas da noite, e eu fiz o chamado para ele, e o Jupiara falou que ele é CEO, né, cara? O Jupiara falou, cara, missão dada, missão cumprida, ele tá aqui junto com a gente. Obrigado, Jupi, obrigado, irmão, que você tá aqui. Já estamos aí, ó, em 1000 pessoas na nossa live já tem 1000 pessoas nos ouvindo. Esse desafio, eu estava falando aqui no comecinho, que esse desafio veio muito, essa ideia do desafio, das nossas conversas, daquilo que você acredita, das nossas provocações e tudo mais. Então, cara, eu queria que você falasse para esses caras incríveis. Claro que nós estamos aqui, parte é da família Rinodê, outra parte não é da família Rinodê, mas o conhecimento e desenvolvimento ele é para todo mundo que quer fazer sucesso. Eu queria que você desse essa visão para a gente, cara. O que você pensa, o que isso te tornou, o que você construiu quando você tomou a decisão de se desenvolver. Seja bem-vindo, irmão. Obrigado, Sandro. Obrigado, cara. E eu tenho uma honra enorme de ser teu amigo, porque eu fiquei hoje pensando, digo, gente, quantas pessoas hoje no mundo, no nível que o Sandro traz, de presidente de uma multinacional bilionária, dedicam um tempo da sua vida, se expõem publicamente para trazer as pessoas para o eixo, para trazer as pessoas para a educação correta. Sandro, eu vou te dizer uma coisa, estou todo arrepiado aqui, irmão. Obrigado, irmão. Nós temos um caminho enorme a trilhar, porque você é um cara diferente. Sabe o Bill Gates? Sabe o Pelé? Tu sabes o Ayrton Senna? Sabe aquelas pessoas únicas nas suas profissões, nas suas carreiras? De verdade, irmão, eu te acho um cara desse. E se hoje eu tô aqui contigo, assim, pegado, e tu sabe como é que eu sou, é porque eu sei aonde nós vamos pela sua liderança. Então, primeiro, parabéns para você pela sua iniciativa e seu amor pelas pessoas. Isso é amar, tá, Sandro? Isso é amar. Isso é amar. Então, obrigado, nós irmão. todos... Obrigado, Jupi. Eu fico muito orgulhoso disso. Tamo junto. De coração. Ó, só para te avisar, essa é a primeira live que eu faço, Jupiara. Eu já participei de algumas como convidado, como você está sendo meu convidado, mas é a primeira live que eu, Sandro, chamo no meu Instagram. E, pô, e ter a honra de ter na minha primeira live um cara como você é uma coisa, é um presente. Obrigado, irmão. Conta aí, o que você pensa de tudo isso, cara? O que você pensa da educação? O que você pensa do desenvolvimento? Conta pra galera aí. Cara, eu acho que a melhor coisa é contar a minha história. Eu nasci no interior, fui morar, eu era ribeirinho, depois com 15, 16 anos eu fui morar na capital. Meu pai era braçal, minha mãe vendia bolo. Ribeirinho onde, Jupi? Ribeirinho de onde? Na Amazônia, numa ilha chamada Curuçambaba. Amazônia. Na Amazônia. Curuçambaba era uma ilha, meu pai era catador de pimenta do reino. E eu morava ali. E foi uma infância maravilhosa, tá, Sandro? Inclusive, quando eu penso em me aposentar, eu penso em voltar para lá. Mas, enfim. Aí, eu cheguei na capital, jovem, naquela época, nós somos da mesma geração, e eu não era um cara muito bem centrado. Eu era muito afoito nas minhas coisas. E um dia eu tive a oportunidade de conhecer um modelo de negócio que nós trabalhamos. E ali eu fui apresentado
para o sistema de leitura, Sandro. E, cara, eu lembro que eu estava na reunião, que o cara estava apresentando o projeto da empresa dele, e eu ali estava nem entendendo o que estava acontecendo. Mas, de repente, ele perguntou para mim qual era meu sonho. E sabe o que aconteceu, Sandro? Eu não sabia o que era sonho. Tu acredita? Eu não sabia se era para dizer qual era meu sonho, tipo, o que, é que eu sonhei ontem à noite? Sabe aquele sonho que a gente sonha na cama? Esse era isso que ele queria. E sempre na malandragem, na molecagem, boleiragem, aquela coisa de molecão. Aí ele me disse, me ensinou o que era, me falou, eu falei, então, meus sonhos, eu entendi e tal. No final, ele falou assim para mim, cara, você sabia que você é uma águia? Aí eu, opa, claro, obrigado. Tá conectando de novo. Caiu? Foi, Tupi. Oi, voltou? Voltou. Beleza. Aí ele virou para mim e perguntou os sonhos, eu expliquei. Aí no final ele virou para mim e disse, cara, você é uma águia. E eu me empolguei, né? Só que tu tem atitude de galinhas. Tu é uma galinha. E se tu continuar agindo assim, sabe aquele sonho, sabe aquilo que tu quer para tua mãe, para teu pai? Esquece. Cara, foi impacto assim. Mas ele falou com amor. Eu não senti agressividade nele, sabe? Isso foi muito legal. Ele falou com carinho aquilo para mim. E eu percebi no olhar dele. Eu virei para ele e disse, irmão, e o que é que eu preciso fazer para mudar? Ele falou, você precisa ler. Você precisa mudar os seus padrões mentais. E isso fala no livro. Né? Que nós somos fruto do nosso comportamento, do nosso padrão mental. E que a maioria é construído na infância. Isso. É legal isso, né? Que o que a gente ouve em casa sobre dinheiro, o que é que a gente é educado sobre dinheiro. Aí eu li meu primeiro livro, foi O Sucesso Não Ocorre Por Acaso, do Larry Ribeiro. Sim. E aquele livro é uma neurolinguística, né? Foi um dos caras que primeiro levantou a bandeira de neurolinguística no Brasil. Putz, cara, aquilo ali, sabe quando tu tá com o carro todo derrapando assim? Era a minha vida era assim. De repente, aquele livro fez assim, ó, parou o carro, botou numa direção. Aí eu entendi o norte, Sandro. E a partir daquele momento, eu comecei a ler, criei o hábito, eu não tinha o hábito da leitura, obviamente. Imagina, era novela, era gibi, tinha um livro pequeno do Texas, de Velho Oeste, pequenininho, livro Texas, de bolsa. eu lembro. Era preto e branco. Era isso. Então, minha mentalidade realmente era uma mentalidade muito aquém. E lendo no livro que ele fala das quatro formas, normalmente dos 4 tipos de pessoas no mundo, o que trabalha duro nunca ganha dinheiro, aqueles que nunca ganham dinheiro, aqueles que ganham e perdem e aqueles que ganham liberdade. Eu disse, eu quero ser esse cara aqui. Eu quero ter minha liberdade. Eu quero ser livre. Sandro, e o meu segundo livro, meu segundo livro foi do Larry Ribeiro de novo, Linguagem Corporal, um livro incrível. Inclusive, eu sugiro todos, numa época, quando der, né? Porque agora a gente vai seguir uma sequência do livro do mês. Inclusive, parabéns, meu presidente. Você está fazendo algo inédito no Brasil. O Brasil vai conhecer algo inédito e você é o cara, irmão. Que é um sonho que eu estou vendo, Sandro. Você está realizando um sonho. Eu acho que da maioria dos empresários desse planeta que quer ajudar as pessoas carentes é criar a cultura da leitura. Irmão, é piada. Tu sabes que tu vai virar lenda, né, irmão? Tu sabe que teu nome vai ecoar nos próximos 500 anos. Teu nome vai estar ecoando aí. Escuta o que eu estou te falando. Aí eu li um livro chamado A Mágica de Pensar Grande, David Schwartz. Nossa! Aí, meu amigo, comecei a ler, comecei a mudar meu comportamento, meus pensamentos, minhas atitudes. Com 5 anos, Sandro, depois de eu ter passado por um processo de leitura, do sistema de educação que o nosso negócio oferece, é o único negócio próprio do planeta que oferece um sistema de educação para preparar você a ser empresário. Não existe outro negócio que você já entra com essa base. Verdade ou não? Não existe. Não existe. Só no marketing de rede que a gente consegue isso. Ou seja, uma pessoa comum, qualquer pessoa que hoje começar a desenvolver esse projeto através desse modelo de educação. Imagina o seguinte, pessoa comum é a seguinte, eu sou filho da costureira do torneiro mecânico, cara. É isso aí. Você é um ribeirinho da Amazônia, irmão. É isso aí. Estamos falando. É isso aí. O desenvolvimento que a gente alcançou através dessa ferramenta, desse sistema de educação que só tem no marketing multinível. Eu fiz hoje eu tive a honra de participar da convenção, olha só, eu fui chamado para participar da convenção dos franqueados da Cacau Show. Eu vi. O Alexandre Costa, que é o presidente, dono da companhia, me chamou e eu fui lá e falar, eu contar minha história e eu falei sobre marketing multinível, cara. Eu falei sobre marketing multinível, eu falei sobre o que é empreender, eu falei o que é sobre desenvolvimento. Eu acredito muito no que você está falando. Pessoas comuns, se tomarem a decisão
de se desenvolverem, e especialmente se mantiverem a decisão pelo tempo que for necessário, elas vão ter resultado fora do comum. Todo mundo. Isso é verdade. E isso aconteceu comigo, aconteceu com milhares de pessoas ao redor do planeta que se envolveram no nosso modelo de negócio. Porque as pessoas olham o nosso negócio, elas só olham os produtos que nós oferecemos. Mas é a ponta do iceberg. Por trás existe um corpo chamado, que eu costumo chamar, o sistema de educação contínuo, que desenvolve empresários ao redor do mundo. E nós fazemos parte disso. E eu sou fruto disso, você é fruto disso. Eu estive com a tua mãe aqui em Miami agora, e ela me disse, meu filho, quando eu comecei a Rinode, o que me sustentou foram as leituras. A tua mãe me disse isso, cara. E ela falou alguns livros que ela leu, e eu disse, caraca, eu li esse livro também, dona Adelaide. E ela tem a quarta série primária de Piara. Olha isso, cara. Olha isso. E olha o que ela fez. Uma empresa de mais de 2 bilhões de reais, que é líder do mercado disparado, enfim. E aí, Sandrão, não deu outra. 5 anos depois, presta atenção, 5 anos depois, eu estava acumulando meu primeiro 1 milhão. 5 anos depois, que eu decidi mudar minha mentalidade, que eu comecei a mudar os padrões. E uma coisa que eu descobri, Sandrão, se amanhã eu quebrar, eu começo de novo e fico milionário de novo. Porque não é um negócio. Não é um negócio. Não é um negócio que te dá sucesso. É a tua mente. Então, quando eu conheci a Rinode, que para mim pareceu uma grande oportunidade, diante de outras, eu olhei e disse, cara, essa aqui é uma grande oportunidade. Eu disse, eu posso construir daqui. Eu não tive dúvida, Sandro. Eu nem pensei que eu estava nos Estados Unidos. Para mim, não mudou nada. Eu estar aqui, eu estar aí, não mudaria nada, porque estava aqui. Eu sabia que eu ia fazer. E eu determinei meu ganho. Eu tenho meu ganho determinado de quanto eu vou ganhar no meu negócio. Está um pouquinho longe ainda. Ah, está muito longe ainda. Está um pouquinho longe ainda. Vai chegar lá. E aí, irmão, as coisas aconteceram. E essa transformação... E vou te dizer outra coisa. Completou 15 anos, meus filhos entraram no hábito da leitura. E hoje eu percebo claramente a diferença. Acabou de receber a notícia do meu filho ser chamado pela 3ª faculdade. Aqui nos Estados Unidos, sabe que a faculdade que te escolhe, não é tu que escolhe a faculdade que te escolhe. E ele, durante o 2º grau aqui, fez uma aula extra chamada Honors, para entrar num nível hard. Não é um nível que tivesse na faculdade. Eu não entendo muito disso, mas eu sei que você faz uns cursos no 2º grau, para quando a faculdade te chamar nesse Honors, você entra no topo já. E ele foi chamado por 3, cara. E eu disse, filho, como? Esse papai, porque eu entendi que eu precisava plantar agora para poder colher quando eu terminasse meu 2º grau. Livros, leituras. Minha filha tem 23 anos e é milionária. Minha filha tem 23 anos e é milionária. Leitura. Então, hoje, a mensagem que eu posso deixar... Acho que o Lucas chegou. A mensagem que eu posso deixar para você, Sandra, aqui para todos nós, é que a leitura muda nossos conceitos, nossos pensamentos, que muda nossas atitudes, que muda nossas ações, que traz os nossos resultados. E se você quer sair da pobreza, a primeira pobreza que você tem que vencer é essa aqui. O resto vem como consequência. Exatamente. Ô, Jupi, deixa eu perguntar uma coisa aqui, irmão, rapidinho para você. Porque tem muita gente, cara, especialmente no nosso país, que tem uma dificuldade enorme. Eu estava vendo enquanto você estava falando aqui, estava tentando acompanhar algumas pessoas mandando mensagem aqui para a gente. E tem muita gente que fala assim, eu nunca consegui ler uma página de um livro. Eu nunca consegui ler uma página de um livro. Cara, e a gente está falando aqui, eu concordo 100%. Leitura, a leitura para quem quer mudar de vida, a leitura para quem quer se desenvolver. E aquilo que você falou, para quem quer se desenvolver mentalmente, que não adianta. O sucesso não vai vir para a mente pequena. Entendeu? O livro fala bastante sobre isso. Então, a leitura não é uma opção. Para quem quer fazer sucesso, não é uma opção. Para quem quer ter uma vida diferente, para poder gerar algo de valor, não é uma opção. O que você fala para quem nunca leu, cara? Como é que se cria esse hábito? Porque é um hábito. Excelente pergunta. Excelente pergunta. Eu criei esse hábito que eu não lia. Foi muito difícil para mim ler. Primeiro, eu entendi que eu tinha um sonho. Eu não sabia que eu tinha. Esse cara fez eu sonhar. Ele materializou para mim um sonho que era ser livre. Eu precisava ser livre. Eu tinha que ser livre. E num sentido mais amplo. Aí eu vi meus carros, eu vi minhas casas, eu vi tudo aquilo que eu queria. E aí,
E eu entendi o hábito. Quando você quer criar o hábito sobre alguma coisa, faça por 21 dias. Algo consecutivo. E aí você pega um livro, começa geralmente, como esse livro que tu indicou, foi perfeito. Perfeito esse livro, que é muito fácil a leitura. E você lê 10 folhas. 10 folhas por dia. Lê 10 folhas por dia ou 15 minutos. Mas todos os dias faça sol, faça chuva, morra o teu cachorro. A tua mulher está querendo que tu vá na feira. Calma, eu vou ler minhas folhas. Quando você desenvolver esse hábito, você consegue implementar. E recentemente eu estou fazendo uma leitura rápida. Olha, eu estou aqui com 14 livros do Dexter. Eu estou para ficar doido. E o que acontece? Nesse negócio de leitura dinâmica, o que é que eu aprendi? Quem já tem o hábito da leitura, eu vou dar uma dica. Se você entrar no YouTube e tiver, por exemplo, tem lá, o Segredamente Milionário está lá no YouTube em áudio. Você coloca na velocidade 2, pega o livro na sua frente, liga o som e o livro. E você consegue ler esse livro na metade do tempo. Ou seja, tu lê uns 3 livros por semana desse jeito. Entendeu? Mas, na verdade, precisa só de um, Sandro. Um livro por mês, 10 minutinhos todo dia, 15 minutinhos. É isso. Simples, É isso. simples. É isso, é isso. Ô, Jupi, só para a gente terminar, cara, tem muita gente aqui que não te conhece. O que o desenvolvimento pessoal te trouxe de resultado, irmão? Conta um pouquinho aí pra gente do que você construiu, o tamanho da tua rede, entendeu? Quantas pessoas tem, quantos milionários tem no teu time. Dá uma visão pra galera aí. Isso tudo vem do desenvolvimento, gente. Eu quero chamar atenção para isso, do desenvolvimento. Porque é o desenvolvimento, é o pensamento que vai gerar sentimento, que vai gerar ação. Ação correta. No final é a ação que faz diferença. No final é a atitude que faz diferença. Total. Entendeu? Mas para chegar no sucesso, tem que ter ação correta. Ação correta. Conta um pouco aí, Jupi, rapidinho. Bem, quando eu conheci, eu vou falar basicamente da Rinode. Eu estava aqui nos Estados Unidos e eu quis aumentar a minha receita. O marketing multinível é uma coisa muito comum aqui na América e eu percebi isso claramente quando eu vim morar aqui. E a Rinode estava começando a expansão no Brasil, etc. Eu comecei a fazer. E nós iniciamos fazendo o básico, né, que são as AGRs. O que dá resultado é que você falou ação. É você fazer uma lista, é você contactar essas pessoas, convidar, apresentar o projeto. Uns vão te dizer não, outros vão te dizer sim. Você precisa achar 5 pessoas boas que você constrói um grande negócio. 5 a 6 noites por semana para achar 5 pessoas para você conseguir realizar seus sonhos. Esse é o nosso negócio. E eu comecei a fazer. Hoje, nesses 4 anos, nós temos aproximadamente aí, eu imagino, com umas 25 a 30 mil pessoas na rede, movimentando o quê? Uma média de 50 a 60 milhões por ano com a empresa, né? Com residual, que o nosso negócio gera renda residual e uma renda, um ativo. Na verdade, nós construímos ativos, né, Sandro? Gente, se as pessoas soubessem o que é o nosso negócio, que gera ativo, gera residual, no mínimo elas procurariam saber melhor sobre. Né? Todo mundo ia procurar. Mas, enfim. Todo mundo precisa. Jupiara, dá uma olhada, cara. Eu estava fazendo galera, uma informação para vocês. Abre um parênteses aí. Uma informação para vocês de mercado. Eu sou um cara que eu tô procurando estar sempre antenado e falando com pessoas. Eu tenho contato com grandes presidentes de grandes companhias, grandes CEOs, grandes empresários, e todo mundo tem uma única visão. O emprego, como ele existe hoje, ele vai mudar. A maioria das funções, especialmente aquelas que são mecânicas, ou seja, manuais, elas vão deixar de existir. Cada vez mais você vai ter que trabalhar o intelecto. Então, o que eu quero dizer? Um negócio como esse que o Jupiara está falando, um negócio como esse que a gente faz, de empreendedorismo, tem que todo mundo, se você faz Rinode, você tem que falar para todo mundo. Se você não faz, eu te dou uma dica. Limpa tua mente. É melhor você ser crédulo e
saiu da metalúrgica para fazer. Você pode continuar fazendo o que você faz e durante 1, 2 horas por dia você pode mudar a tua história. O emprego... Cara, eu vou aproveitar que tem o Roberto Navarra aqui, que é um cara que entende tudo. O cara criou, né, o método coach financeiro, é meu amigo, o homem de Deus. Grande cara, eu acompanho ele. Ele está aqui com a gente na live. Legal. Ele me mandou também uma super dica sobre o livro. Obrigado, Roberto. E o Roberto sabe bem do que eu estou falando. O emprego como ele existe hoje vai mudar, vai acabar. E cada vez mais, viu, Jupi? Cada vez mais o emprego ele vai servir para uma coisa, para pagar conta. Para pagar conta. Salário não vai realizar sonho. Salário não realiza sonho. Então, de verdade, seja ingênuo, seja crédulo, entendeu? E seja rico. E transforme muito bom a tua vida. É isso. Aí eu vou concluir o que tu me perguntou. Aí hoje, eu não sei se eu posso falar números. Posso falar números? Ok. Hoje nós temos uma movimentação. Hoje nós temos uma movimentação de resultado líquido de acima de quase 2 milhões de reais ano, né? Vivo de renda residual na América. Ou seja, meu dia aqui, eu tenho dia livre, eu estudo, eu leio. Enfim, eu consigo, através desse negócio que eu fiz essa parceria com a Rinode, construir esse negócio. E se hoje eu morrer, a minha família continua recebendo esse residual. Foi construído e nós estamos expandindo para a América do Sul. Mas eu queria te completar uma coisa, Sandro. Quando eu estava aqui nos Estados Unidos e construí daqui, que eu contactei, que eu fiz as AGRs, né? Quem não faz o nosso negócio pode perguntar aí para quem faz. Eu comecei a desenvolver as AGRs usando o meu computador, que é esse aqui, que é meu companheiro de guerra. Esse aqui é meu escritório, né? Onde eu desenvolvo meu trabalho. Eu trabalho daqui para o Brasil. Eu trabalho daqui desse escritório. Esse é meu negócio no Brasil. E vivo de renda residual na América, Sandro. Quantas pessoas hoje podem dizer isso? Eu vi e pago imposto. Ano passado eu deixei quase uns 200 mil reais de imposto no Brasil. Gerando dinheiro para o nosso país, pago imposto aqui, enfim. Mas eu construí, principalmente, Sandro, porque eu pegava as pessoas que queriam se tornar empreendedoras e conectava no sistema de educação. O nosso negócio é baseado no sistema de educação contínua, que pega uma pessoa comum. Galera, sistema de treinamento. Sistema de treinamento. Que pega uma pessoa comum, como eu, como você, que somos operacionais. Nós não somos aquele cara formado em Harvard, doutorado, com PhD, HIV, Harvard. Nós não somos esses caras. Nós somos operacionais. Pegam pessoas como nós e transformam em grandes líderes com resultados incomuns, utilizando esse canal de distribuição chamado marketing multinível. Então, essa é a mensagem. E tudo começou com a leitura, né, irmão? Tudo começou com isso aqui. E está na nossa mão, né, Sandro? Tem livro sendo vendido por 10 reais no Brasil. Tem um cara que está aqui na sala, o Blota, o João Blota, que é um cara que tem uma história incrível em São Paulo, que vivia nas drogas, estava perdido. Eu conheço o João, cara. Tive com ele. Pois é. E quem resgatou ele? Mentalidade. Hoje é um cara que viaja o mundo todo resgatando dependentes químicos. Vivia naquela rua que tem em São Paulo, como é o nome? Tem um negócio em São Paulo de droga que as pessoas vivem. Cracolândia, irmão. Ou seja, o cara chegou no último estágio que um homem pode chegar e ele saiu movido pela mente. Não é só financeiro o ganho, tá, Sandro? A leitura não só ganho financeiro. E a minha segunda grande liberdade, Sandro, é que há 2 anos atrás eu tive um problema gravíssimo pessoal e eu lembrei de uma frase: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O livro dos livros. Anos, irmão, e há 2 anos eu leio os livros da Bíblia diariamente. E essa liberdade chega, ela começa a transformar. Então a leitura te transforma financeiramente, espiritualmente, como homem, como pai, como irmão, como marido. Cara, e você vai marcar seu nome na história. Porque poucas pessoas têm essa iniciativa, irmão, de lançar essa campanha. Parabéns, Sandro. A gente sente muito orgulho de você, irmão. Muito obrigado. Valeu, Jupi. Obrigado, irmão. Só uma coisa antes do Jupiara deixar a gente aqui. Eu quero deixar um recado para vocês.
Não pense vocês que você vai chegar e vai começar a fazer o trabalho do seu escritório e vai ter o resultado que o Jupiara teve. Não, você não está entendendo. O Jupiara tem quase 30 anos de negócio. Quanto tempo, Jupiara? 25, 20? 25, 26 anos de negócio. 25 anos! 25 anos para chegar no nível que ele chegou. Entendeu? Tem, como, 6 anos de Rinode, Jupi? 4 anos. 4 anos de Rinode, mas tem 25 anos no total. Ou seja, quando ele chegou na Rinode, ele já tinha 21 anos de experiência. Entendeu? Então ele é um cara que ele está falando para você que ele controla o negócio dele nos Estados Unidos, mas é um cara que já andou muito na rua. Já fez muita cadeira. Já fez muito cara no A1. Mas muito, muito. E eu garanto para você que ele tá louco para a gente começar nos Estados Unidos, que nós vamos começar nos Estados Unidos, que ele vai sair igual a máquina mostrando o plano dos Estados Unidos. Entendeu? Então, fica a dica. Jupi, obrigado, irmão. Vou falar um pouquinho aqui do livro. Tu sabes que eu estou contactando aqui, né? Eu não perco a oportunidade. Recentemente, uma pessoa, um americano, abriu o braço para mim com um sorrisão. Eu contactei ele, cara. Eu puxei o sonho dele, ele me falou do sonho dele. Só que eu tive que passar por um concorrente nosso, porque a Rinode ainda não está aqui, né? Mas o meu amigo que pegou ele me ligou, Jupiara, o cara tá muito motivado, ele vai ficar rico. Eu digo, oh, glória a Deus. Dá a liberdade dele. É isso mesmo. Jupi, obrigado. Obrigado, meu irmão. Obrigado por ser esse cara que... Sabe, o martelo que fica ali martelando. E o martelo não está preocupado do que a bigorna vai falar. O cara tá lá martelando. E a sua martelada no grupo, você sabe do que eu tô falando, a sua martelada no grupo de Imperial e Diamante fez com que eu tomasse a decisão de propor esse desafio de leitura. Muito orgulhoso de ti, cara. Obrigado, irmão. Deus abençoe. Você é um exemplo. Muito orgulhoso de ti. Obrigado. Obrigado, gente. Um beijo aí. Valeu. Valeu, Jupi. Bom, galera, é isso aí. Esse cara incrível, Jupiara, obrigado, Jupiara, um super exemplo, realmente foi ele que me deu a provocação dele, me trouxe essa decisão de propor esse desafio. Eu preparei para vocês aqui, eu não sou nenhum expert, eu não sou editor, eu não sou nada, eu sou apenas um leitor, eu acredito no processo da leitura como ferramenta de desenvolvimento, tá bom? Eu acredito que se você lê livros de conteúdos como esse que nós estamos propondo, Segredo da Mente Milionária, você lê biografias de homens e mulheres incríveis, sabe? Eu fico imaginando, você pega a biografia do Bill Gates, sabe? Você tem lá em 120, 150 páginas, uma vida à sua disposição. Então, fica o nosso recado aqui para você. E o que eu fiz? O que eu fiz nessa história toda aqui? Eu li o livro inteiro. Eu falei, pô, como é que eu posso bater um papo com a galera? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou contar para você as minhas impressões. Tá? As minhas impressões, eu vou falar um pouquinho da primeira parte do livro, que é onde o autor, né, que é o T. Harv Eker, né? T. Harv Eker, ele é o autor. Esse livro foi escrito, a primeira edição dele, se eu não me engano, em 1992. Em 1992, se eu não me engano, foi a primeira edição desse livro. A gente pode confirmar. E o autor, ele fala quem é ele fala um pouquinho do que vai falar o livro, e ele fala de princípios de riqueza, que é a primeira parte do livro. Quem está lendo essa mesma edição que eu aqui, eu estou falando para você alguma coisa até a página 50. Até a página 50. É sobre isso que eu quero comentar. Mas eu não vou comentar o livro inteiro, eu não sou professor, sabe? Não tenho essa habilidade, gostaria de ter essa habilidade. Eu vou te dar as minhas percepções. Aquilo que mais me chamou a atenção nessa leitura, tá bom? Primeiro, quem é o autor? Quem é esse cara chamado T. Harv Eker? Ele é filho de imigrantes europeus, nascido no Canadá, que passou a maior parte da sua vida adulta e ainda passa nos Estados Unidos, e vem de uma família de classe média baixa, entendeu? Onde o dinheiro era escasso. Mas desde muito jovem, começou a trabalhar, começou a empreender, começou a vender produtos, vender coisas, vender sorvete, e vende. E ele queria ficar rico. Ele simplesmente queria ficar rico, porque ele não estava conformado com a realidade dele. E olha só,
E entre os 20 e os 30 anos, ele abriu e fechou o negócio. Ele abria e quebrava, tinha algum sucesso, ele quebrava, e ele chegou uma hora que ele falou assim, bom, pera um pouquinho só, eu estou fazendo tudo certo, mas eu não estou conseguindo. Eu não estou conseguindo ter o sucesso que eu quero, eu não estou conseguindo ficar rico como eu quero. Eu acho que eu não funciono para esse negócio. Eu não funciono para esse negócio. E o que esse cara fez? Ele tinha muita disposição, ele tinha muita vontade, mas tudo dava errado. Até que ele voltou para casa do pai dele, já quebrado, ele volta para casa do pai, e ele recebe o conselho de um amigo do pai dele, dizendo assim para ele, deixa eu te fazer uma pergunta. Você sabia que os ricos pensam de um modo diferente? Todos os ricos pensam de um modo diferente. Ele falou, pô, como é isso, cara? Fala um pouco mais sobre isso. E ele recebeu 2, 3 conselhos sobre isso, e ele falou o seguinte, bom, eu vou estudar essa parada. E ele estudou isso a fundo, ele mudou completamente o comportamento dele. E esse livro, ele fala sem dúvida nenhuma de um novo recondicionamento mental, que eu vou falar um pouco sobre isso também, que me chamou a atenção logo no começo do livro. Mas ele é um livro de comportamento. Ele é um livro de comportamento. Se você não mudar o teu comportamento, você não vai chegar. Realmente você não vai chegar. Ele estudou isso a fundo, mudou o comportamento, começou um negócio e hoje ele é multimilionário. Ele é multimilionário, tá bom? Eu quero trazer para vocês aqui um pouquinho do que foi que ele falou. E ele fala logo no começo do livro, ele fala algo muito interessante. Ele fala sobre modelo de dinheiro. Fala, todo mundo tem um modelo de dinheiro, que é a nossa relação, que é a nossa programação mental em relação ao dinheiro. E ele fala o seguinte, né? Ele fala assim, o seu caráter, o seu pensamento, as suas crenças são fatores que determinam o seu grau de sucesso. Olha só, o seu caráter, o seu pensamento, as suas crenças são fatores que determinam o seu grau de sucesso. Ele fala que todo mundo tem, ele estudando essa história do modelo do dinheiro, do modelo financeiro de cada um, todo mundo tem o que ele chama de termostato financeiro. O que é o termostato financeiro? Para alguns é alto, para outros é médio, para outros é baixo. Tem pessoas que têm um modelo de dinheiro, um modelo financeiro, que o termostato dela é muito alto. O termostato dela é muito alto. Entendeu? Que, por exemplo, ela está fazendo um negócio e ele está sempre procurando empreender, está sempre procurando fazer mais para ele poder ganhar mais, para ele gerar mais valor. Essas pessoas entendem que o dinheiro não é o fim, o dinheiro é o meio. As pessoas precisam entender uma relação, qual que é a relação correta com o dinheiro. Entendeu? Qual que é a relação correta com o dinheiro? O dinheiro não pode ser senhor das nossas vidas. E da minha vida ele não é. Ele não é. Ele trabalha ao meu serviço, porque eu entendo que ele é o meio. E um homem de sucesso, uma mulher de sucesso entende sobre isso. E tem pessoas que têm um termostato médio. O cara está ali, que a maioria das pessoas, ou uma boa parte não é a maioria, boa parte, eles nunca vão acontecer nada na vida deles. Nunca vai acontecer nada na vida deles. E tem alguns outros que têm esse termostato financeiro, ou seja, a mentalidade preparada, o termostato financeiro é abaixo de zero. Abaixo de zero. O cara não ganha nada, por mais que o cara se esforce, o cara não ganha nada. Ele é um pouco disso que o livro fala. É um pouco disso. Como é que a gente ajusta esse termostato financeiro? Como é que a gente reprograma a nossa mente para que a gente tenha uma mente milionária, para que a gente tenha a mente milionária. Ele não está falando de milionário de bolso, está falando de milionário de mente. Está falando de milionário de mente. E é legal que no livro, em nenhum momento ele fala assim, eu quero que você, para você ser milionário, tem que ganhar 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões. Não é nada disso. Não é nada disso. Cada um tem a sua régua. Ele fala de mentalidade, E tem uma coisa que ele fala muito no livro, que é sobre patrimônio líquido. Patrimônio líquido, que é uma nomenclatura que vem da contabilidade, uma das principais variáveis de um balanço patrimonial. E ele fala bastante, várias vezes você está lendo, você vai ler a palavra patrimônio líquido. E patrimônio líquido, se a gente trouxer isso para a nossa realidade aqui da pessoa física, é mais ou menos a diferença entre a nossa renda e a nossa despesa. Quanto a gente ganha e quanto a gente gasta. A maioria das pessoas tem o patrimônio líquido negativo. A maioria das pessoas. Por mais que ela se esforce. Você vai ver, tem gente que você vê que tenta fazer tudo certo e no final tá devendo. Entendeu?
Ele fala que exatamente isso é modelo de dinheiro, é modelo mental, é modelo financeiro. E ele fala nessa primeira parte sobre alguns princípios que ele chama, eu estou dando para você a visão do autor, tá bom? Ele chama de princípios de riqueza. Ele fala alguns, ele fala assim: os seus rendimentos crescem na mesma medida que você cresce, entendeu? Os seus rendimentos crescem na mesma medida que você cresce. Ele fala: se você quer mudar os frutos, primeiro tem que trocar as raízes. Quando você deseja alterar o que está visível, antes precisa modificar o que está invisível. Ou seja, não tem jeito. Não adianta, você não consegue mudar o seu mundo físico. Ele até fala dos quadrantes do mundo. Você não consegue mudar o seu mundo físico se você não mudar o seu interior. Se você não mudar o seu mundo mental, se você não mudar o seu mundo emocional, se você não mudar o seu mundo espiritual. O mundo físico nada mais é do que o reflexo desses outros três. Que ele fala, e eu concordo. Eu só estou duplicando aqui porque eu concordo muito com esse raciocínio. Então, é muito claro isso para o autor. Outro princípio que ele traz, ele fala o seguinte, né? Dinheiro é resultado, riqueza é resultado, saúde é resultado, doença é resultado, o seu peso é resultado. Ou seja, nós vivemos num mundo de causas e efeitos. Causas e efeitos. E tem muita gente, eu falo para todo mundo assim, né? Se você pegar uma equaçãozinha muito básica, onde do seu lado, uma equação básica, coloca um sinal de igual e do lado direito do sinal de igual você coloca o resultado. Se você quer mudar o resultado da tua vida, não adianta, não é desse lado que você vai mexer. Você tem que mexer nos elementos, nos fatores da equação. Nos fatores da equação. É ali que você tem que mudar. Ou seja, você tem que mudar as causas. Resultado é consequência. Dinheiro é resultado. Então você precisa realmente mudar algumas coisas. E ele fala uma coisa nessa parte que é muito legal. Ele fala sobre declarações. Declarações. Eu acredito muito nisso. Em você fazer declarações. Você começar a declarar para você mesmo. Eu tenho esse hábito todo dia pela manhã. Eu vou lá no espelho e eu declaro verdades, novas verdades positivas para a minha vida. Eu declaro isso. E ele fala muito sobre isso, sobre declarações, declarar em voz alta o que você quer, quais são os teus sonhos, que você vai realizar o teu sonho. Por quê? Sandro, isso é coisa de maluco. Isso é coisa de maluco. Beleza. Eu prefiro ser maluco rico do que eu ser são e pobre. Entendeu? Essa é a questão, que é isso que nós estamos discutindo. É isso que nós estamos discutindo. E riqueza, entenda a riqueza, entenda a prosperidade. Não é como de saldo do dinheiro na conta. Saldo do dinheiro na conta é saldo do dinheiro na conta. Conheço um monte de gente que tem dinheiro e não é próspero. Conheço um monte de gente que tem saldo na conta corrente e não é feliz. Como eu conheço um monte de gente que ganhou dinheiro e perdeu dinheiro. As pessoas que estão, ele fala isso no livro também, as pessoas que ganham na loteria, por exemplo, elas não têm mentalidade. Muita gente, todo mundo já viu esses casos, muita gente ganha na loteria, o cara não tem a mente preparada, ele vai e muito rápido ele volta para a situação que ele tinha. Ele perde tudo aquilo que ele ganhou. Perde tudo aquilo que ele ganhou. Isso não é normal, gente. Isso não é normal. Ou melhor, é super normal. Sabe por quê? Porque ele volta exatamente para o tamanho que é a mente dele. Ele volta exatamente para o tamanho que é a mente dele. Então, você precisa expandir a sua mente. Está aqui, eu estou com a Eliane Palma. 30 anos de Rinodê. Eu conheci essa mulher. Se você vê essa mulher hoje, vê essa mulher 30 anos atrás, não tem como você não falar para mim o seguinte, olha só, tá aí uma mente que se expandiu. Tá aí uma mulher que realmente fez a diferença. Outro princípio de riqueza que ele fala bastante, e eu gostei muito no livro, que ele fala... Pensamentos conduzem a sentimentos. Ele fala de condicionamento, né? A programação. Como é que a nossa mente, como é que esse modelo financeiro é criado na nossa vida? Como é que é criado isso? Ele fala assim, pensamentos conduzem a sentimentos, sentimentos conduzem a ações e ações conduzem a resultado. Pensamento conduz a sentimento, é isso aqui, ó. Pensamento conduz a sentimento, sentimento conduz a ação e a ação conduz a resultado. E ele fala muito sobre o condicionamento. Como é que o nosso pensamento foi condicionado?
ele fala muito assim, pô, pera um pouquinho só, como é que esse modelo financeiro, esse modelo de dinheiro, a gente construiu na nossa cabeça? E se você pegar essa questão de modelagem para todas as áreas da vida, você pode ter modelo de casamento, você pode ter modelo de relacionamento, entendeu? E é tudo construído da mesma forma, através de pensamentos que conduz a sentimento, sentimento conduz a ação e ação conduz a resultado. E ele chama atenção para 3 coisas que programam o pensamento. A programação verbal, ou seja, aquilo que você ouviu quando era criança, me chamou muita atenção isso, tá? O exemplo, aquilo que você viu quando era criança, entendeu? E ele fala assim, episódios específicos, experiências que você teve quando era criança, sabe? Exemplo de influência da programação verbal. Exemplo de influência da programação verbal. Muita gente, num país como o nosso, ele pegou a gente escuta algo assim, né? Vou até ler aqui para vocês, vou tirar direto do livro. Ele fala assim, na sua infância, que frases você ouviu a respeito de dinheiro, riqueza e pessoas ricas? Provavelmente algo como, o dinheiro é a fonte de todo mal, poupe para os dias ruins, os ricos são gananciosos, os ricos são criminosos, os ricos são desonestos, você tem que dar duro para ganhar dinheiro, não pode ser rico e espiritualizado ao mesmo tempo, o dinheiro não nasce em árvore, o dinheiro fala mais alto, os ricos ficam cada vez mais ricos, os pobres cada vez mais pobres. Cara, não tem jeito. A gente vai criando não adianta a felicidade, o rico não vai entrar, não vai para o céu, e por aí afora. Só que o que é legal é que ele fala, que a gente precisa, para mudar, a gente precisa ter consciência. A gente precisa ter consciência. Consciência disso que ele está escrevendo. Olha que legal que ele fala. Você precisa ter consciência desse teu modelo. Você precisa ter consciência que a sua mente está condicionada, que está programada a um modelo, que você tem um termostato, e se o seu resultado financeiro não é do jeito que você quer, eu não vou nem falar do jeito que você merece, tá bom? Eu me chamo Sandro e sou teu amigo, porque nós temos aquilo que nós merecemos. As nossas ações, lembra? As nossas ações geram resultado. Então, se a gente não tem o dinheiro que ainda a gente quer, é porque nós não temos as ações coerentes para aquilo que a gente quer. Certo? Se você não tem, então, ele fala assim, se você não tem o dinheiro que você quer, o recado que ele dá, se você não tem o dinheiro que você quer, você precisa ter consciência disso. Tem um grande treinador, talvez um dos maiores do mundo hoje, que é o Tony Robbins, ele fala o seguinte, clarity is power, clareza é poder. Clareza é poder. Então nós temos que ter clareza, que você precisa pegar e recondicionar. Olha que palavra legal. Recondicionar o seu pensamento. Recondicionar o seu subconsciente. Porque ele fala o seguinte, quando o subconsciente tem que optar entre a lógica e as emoções profundamente enraizadas, as emoções sempre vencem. Então, por exemplo, se você tem, eu uso exemplo no livro, se você escutava lá atrás sua mãe falando que o dinheiro era a raiz de todos os maus, entendeu? Isso está enraizado lá no seu inconsciente, não tem jeito, o seu subconsciente vai trazer essa emoção à tona. Então você precisa pegar e recondicionar isso. E eu quero ler uma parte do livro que está lá na página 29 sobre recondicionamento. Olha só o que ele fala. O condicionamento do seu subconsciente determina o seu pensamento. O seu pensamento determina os seus sentimentos. E esses determinam as suas ações, que finalmente determinam seus resultados. Agora vem a parte importante. São 4 os elementos chaves da mudança, todos essenciais para a reprogramação do seu modelo financeiro. Eles são simples, mas muito poderosos. O primeiro elemento da mudança. Ó, gente, página 30, para quem está vendo. Estou lendo na página 30. O primeiro elemento da mudança, ele fala assim, é a conscientização. Você não pode modificar uma coisa cuja existência você ignora. Não dá para você mudar aquilo que você ignora. O segundo elemento da mudança, o entendimento. Compreendendo a origem do seu modo de pensar, você será capaz de reconhecer o que ele tem de vir, o que tem de vir de fora. Terceiro elemento da mudança é a desassociação.
Ao constatar que o seu modo de pensar não é seu, você tem a opção de mantê-lo ou largá-lo, baseado em quem você é hoje e onde você quer estar amanhã. Pode observar essa maneira de pensar e vê-la como ela é. É apenas um arquivo de informação armazenado na sua mente. Há muito tempo que talvez não tenha um pingo de verdade e nem valor para você. Ou seja, você tem que entender que aquilo que está na sua mente não é verdade. Não tem nada a ver com você, mas está lá parado. Você tem que pegar e se libertar disso. E o último, e o quarto elemento, é exatamente o recondicionamento. É o recondicionamento que nós vamos falar. Ele fala que vai falar um pouco sobre isso na segunda parte do livro. Tem muita coisa legal, tem muita coisa que é legal que ele fala, sabe? Tem muita coisa bacana que ele traz aqui no livro. O meu livro tá todo marcado, ó. Meu livro tá todo marcado. Ele fala, por exemplo, que um dos princípios da riqueza, ele fala, a sua razão ou motivação para enriquecer ou fazer sucesso é crucial. Olha só, a sua razão ou motivação para fazer sucesso é crucial. Se ela possui uma raiz negativa, ou seja, se a sua razão ou motivação tem uma raiz negativa, como medo, raiva ou necessidade de provar algo para você mesmo, o dinheiro nunca lhe trará felicidade. Olha que loucura. Olha só, tem muita gente que tem dinheiro, mas como a razão e a motivação para enriquecer e para fazer sucesso está baseado numa raiz negativa, medo, raiva, necessidade de mostrar para os outros, entendeu? Essa pessoa não vai ser feliz. Lembra que eu falei? O dinheiro, quantidade, saldo na conta, gente, é saldo na conta. É só isso, não é mais nada além disso. E ele coloca aqui também que a única maneira de você mudar permanentemente é você zerar a temperatura do seu termostato. Se você me perguntar assim para mim, qual que é a minha razão de continuar trabalhando para poder gerar valor, e eu sei que quanto mais eu trabalho, eu tenho mais a minha mente preparada, o meu termostato financeiro está cada vez mais alto, então com isso eu vou trazer cada vez mais benefícios para a minha família, é líquido e certo que isso vai acontecer. Mas o dinheiro não é o meu motivo. O dinheiro não é o meu motivo. Na realidade, nunca foi. Entendeu? Eu sempre quis pagar minhas contas, eu tenho sonhos para realizar e tal, mas o meu motivo, que me tira da cama todos os dias, a raiz da minha motivação para fazer sucesso, enriquecer e levar oportunidade para as pessoas mudarem de vida. É realmente olhar para você e falar assim que você realmente pode. Você realmente pode. Essa é a minha razão. Esse é o meu motivo. É por isso que eu levanto, é por isso que eu trabalho 10, 12 horas todos os dias. E as pessoas de sucesso são aquelas que trabalham mais. Não tem jeito. Não acha você que você vai trabalhar pouco e vai ter sucesso, que uma coisa não combina com a outra. Sucesso tem muito a ver com ação. E ação é trabalho, são horas de trabalho, horas e horas e horas e horas e horas de trabalho. E ele fala uma coisa também muito legal para fechar essa nossa primeira conferência, essa primeira live. Ele fala o seguinte: a consciência observa os nossos pensamentos e as nossas ações para que vivamos das escolhas verdadeiras feitas no momento presente, em lugar de sermos governados por uma programação que vem lá do passado. Ou seja, quando você tem consciência daquilo que você quer, a sua consciência faz com que você tenha as melhores escolhas. Tem muita gente que pergunta assim para mim, né? Muita gente pergunta assim para mim, que eu falo que eu estou em busca do próximo Imperial Diamante. Eu acredito que você pode fazer sucesso. Eu acredito que você pode fazer sucesso na Rinode, como você pode fazer sucesso numa outra coisa, se for uma oportunidade real, digna. Essas pessoas que você está se aliando são pessoas honestas. São pessoas honestas que têm realmente propósito, que têm valores muito sólidos. Você pode fazer sucesso, não tenha dúvida que você pode fazer sucesso. Na Rinode eu tenho certeza que você faz, se você pagar o preço pelo tempo que for necessário. Mas muita gente da Rinode chega para mim e pergunta assim: Sandro, você está buscando Imperial Diamante? Eu falei, estou buscando os próximos Imperial Diamante e eu vou achar um monte deles. Aí ele vira assim para mim e fala: Sandro, eu posso ser um Imperial Diamante? Eu posso ser um homem de sucesso? E eu viro e digo assim para ele: essa pergunta está errada. A pergunta não está certa. A pergunta não tem nada a ver com você pode. A pergunta, sabe qual que é a pergunta correta? O quanto você quer?
O quanto você quer mudar a tua história? O quanto você quer mudar a tua mente e viver uma vida completamente diferente? Sabe? Essa é a pergunta. Porque poder, todo mundo pode. Basta tomar uma decisão, fazer aquilo que tem que ser feito, recondicionar a sua mente baseado no livro Segredos da Mente Milionária. Eu convido você a ler o livro de verdade, leia o livro, eu vou continuar lendo, nós vamos fazer acho que mais 3 lives para comentar as minhas percepções sobre o livro, né? Nós vamos fazer alguma coisa mais interativa na semana que vem. A semana que vem, na próxima quinta-feira, tem mais uma live. Então vem comigo. Se você não leu, dá tempo de ler. Eu falei para você, eu li o livro em... Gente, eu li o livro acho que em 3 dias. Eu devorei o livro em 3 dias. Eu estou doido para chegar lá na frente, porque tem coisas incríveis lá na frente do livro. E eu quero terminar com uma frase do que está aqui no livro, na página 48, que ele diz assim: como disse o meu amigo e escritor Robert G. Allen em um dos seus seminários, tá bom? Abre aspas. Nenhum pensamento mora de graça na cabeça de ninguém. Todos eles são investimentos ou custos. Ou levam a pessoa na direção da felicidade e do sucesso, ou as afastam dessas duas coisas. Ou seja, ou a fortalecem ou a enfraquecem. Fecha as aspas. Nenhum pensamento está à toa na tua cabeça. Nem na minha, nem na de ninguém. Nós estamos aqui quase 2.000 pessoas nessa live. Nenhum de nós tem um pensamento, o nosso pensamento não está na tua cabeça à toa. Tem essa consciência. Ou ele vai te fortalecer, ou ele vai te enfraquecer. Não tem jeito. Por isso, escolha bem os teus pensamentos. Fuja de pensamento negativo. Não conviva com pensamento negativo. Não conviva com pessoa que tem pensamento negativo. O livro ele fala um pouco mais lá na frente que nós invariavelmente, 80% das pessoas, elas ganham 20% a mais ou 20% a menos do que o círculo de amizade dela. Olha só, 80% das pessoas ganham 20% a mais ou 20% a menos do que o círculo de amizade delas. Então, eu acho bom a gente começar a olhar com quem que a gente está andando. Porque se você está andando, se o seu meio aí está andando só com gente de termostato abaixo de 0, você está ganhando 20% a mais do que ou a menos do que esse termostato abaixo de 0. Cuidado com os teus pensamentos. Eles te fortalecem, eles te enfraquecem. Muito obrigado que você está aqui junto comigo. Eu quero te ver. Aí, Adriana, tem um monte de consultor aí da Rinode. Vem com a gente aqui, você pode realmente...